deste ano, um vazamento começa no teto desse túnel. A terra desmorona e vem uma enxurrada de água suja. É o esgoto que invade o túnel das obras do metrô. Aperta o alarme lá, a sirene! O desmoronamento levou até esse trecho da Marginal Tietê, um caos num dos maiores corredores de São Paulo. Uma super rede de esgoto da Sabesp fica a 3 metros acima do túnel do metrô. Aqui começou o vazamento. O esgoto seguiu por este outro túnel, que estava livre e alagou tudo. Atingiu o Tatuzão, que abriu um outro caminho ao lado. 200 milhões de litros de esgoto, o equivalente a 60 piscinas olímpicas, deixaram tudo submerso. 120 pessoas que trabalhavam na obra correram pelas escadas. Ninguém se feriu. A linha 6 laranja vai ter 15 estações em 15 quilômetros de extensão, da zona norte à região central da cidade. O túnel passa por baixo do rio Tietê, 12 metros abaixo da calha do rio. O acidente aconteceu um pouco antes da futura estação Santa Marina. Nos últimos 3 meses, o esgoto foi sendo retirado. E nessa semana, o Fantástico conseguiu entrar nos túneis do metrô e da Sabesp. É a primeira vez que uma equipe de TV tem acesso a esses locais depois do acidente. Todo funcionário, quando chega aqui, tem que deixar o crachá e aqui é um segundo controle. As pessoas que entram por essa catraca ficam registradas, a companhia tinha um controle de todos que estavam lá. Logo de cara encontramos o Tatuzão em reforma, também conhecido como toneladora, tem 108 metros. É como se 6 carretas percorressem enfileiradas aqui debaixo da terra. É uma estrutura tão gigantesca, tem vários setores dentro do próprio Tatuzão. Só para a gente ter uma ideia do tamanho da estrutura, tem ambulatório, tem refeitório. É como se fosse uma indústria em movimento, né? Tem tudo aqui. As pessoas que têm que trabalhar aqui têm que poder trabalhar todo o período com todas as necessidades cobertas. Tem que poder almoçar, tem que poder jantar. Como o Tatuzão, que estava trabalhando 24 horas por dia, e um outro que estava sendo montado ficaram completamente mergulhados no esgoto, agora eles passam por uma manutenção. Ele vai ser todo ele reformado na parte elétrica e eletrônica. Seguimos pelos túneis. Esse é um túnel paralelo, então? E esse foi feito numa escavação normal, não tem a toneladora no caso. Esse túnel vai servir para quê? Os trens vão ficar estacionados aqui para a gente poder injetar no funcionamento. Horário de pico, você precisa de mais trens, você vai ter um trem estacionado que ele sai daqui sem nenhum passageiro. No dia do acidente, o primeiro local, então, que ficou submerso foi esse aqui. O esgoto entrou por lá e veio vindo nessa direção. Preencheu os outros 4 túneis que nós temos e retornou pelo túnel da toneladora. Nesse momento, a gente está debaixo da Marginal. Da Marginal, sentido Castelo Branco. Então, aqui em cima estão passando os carros. A gente vê que tem água, mas é água limpa. Hoje nós estamos aqui sem máscara, nada. A gente pode circular porque está desinfectado. Isso que eu percebi. Não tem risco. Não tem cheiro Não tem. nenhum, né? Nós estamos bem debaixo do rio Tietê nesse momento. Tanto que tem uma identificação aqui no túnel. Nós chegamos no ponto exato onde aconteceu o acidente. Essa é a frente do Tatuzão, que continua no mesmo lugar e agora passa por manutenção. Toda essa estrutura recebe o nome de roda de corte. Isso aqui serviu como se fosse uma rolha para o túnel. Sim, no momento do acidente ele travou a entrada dos líquidos por aí. Aqui foi enchido com rochas, foram colocadas rochas para dar sustentação. E aonde houve a fissura, onde houve a cratera, foi jogado uma argamassa. Já se sabe o que causou esse acidente? Não, ainda não. Nós contratamos o IPT, que vão fazer investigação profunda para definir quais são as causas que provocaram esse acidente. Segundo o governo do estado, o cronograma continua o mesmo, com a entrega desse trecho do metrô prevista para 2025. Para o estado não tem nenhum tipo de prejuízo, todos os custos que estão incorridos nessa recuperação são da construtora e da concessionária. E na Sabesp, como fizeram para bloquear o grande volume de esgoto? Primeiro, os técnicos isolaram 2 pontos do supertúnel. No local do acidente, injetaram argamassa e o esgoto que estava aqui foi retirado. Por isso, também conseguimos entrar na tubulação da Sabesp, que passa em cima da obra do metrô. Estamos caminhando, o esgoto passa nesse sentido. Então, quando teve o acidente, o esgoto ia nessa direção. Sim.
que tem aqui em cima? É a pista da Marginal? A primeira pista de rolamento, a gente pega uma parte dela. Esse é um dos maiores de São Paulo, assim? Sim. Isso aqui é o que a gente chama de super túnel, pela extensão, pelo diâmetro. Para chegar até o ponto que foi isolado, são 500 metros de caminhada. Então a argamassa que foi colocada, que tivesse o efeito de rolha, isolou o trecho para que a gente pudesse fazer a remoção do esgoto. Como não é possível seguir por aqui até o ponto do acidente, nossa equipe vai para o outro lado. São mais 18 metros de escada. Nós estamos bem em cima do segundo túnel do metrô. Se a gente dividir a tela da TV, dá para ter uma ideia melhor de onde estamos gravando. E uns 3, 4 metros para lá, fica o túnel principal, onde está o Tatuzão. Não teve qualquer problema em relação a uma gota de esgoto que tenha transbordado ou vazado aqui do dano ao meio ambiente zero. Dano ambiente, meio ambiente zero. Existe uma previsão de quando isso será liberado? Nossa meta é entregar para operação até meados de outubro. Já para o Tatuzão, ainda não existe uma data para que ele volte a perfurar os túneis. Não, ainda não está nessa previsão. 3 meses depois do acidente, ainda não se sabe o que aconteceu. Na época, especialistas levantaram alguns pontos. Foi a movimentação do Tatuzão que causou o rompimento da adutora? O super túnel da Sabesp estava muito próximo do Tatuzão? E a estrutura da galeria era forte o suficiente para suportar essa obra do metrô? Agora é esperar a investigação do Ministério Público de São Paulo, que deve trazer as respostas para o acidente que abriu uma cratera na Marginal do Tietê.